Salve Maria, irmãos, Deus abençoe. O evangelho desta quinta-feira, Mateus capítulo 24, versículo de 42 a 51. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensar, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando ele voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui comigo todos os dias. Deus abençoe. Amados irmãos, neste belíssimo evangelho, Ontem nós celebramos, lembra? Santa Mônica. Hoje celebramos então o filho de Santa Mônica, Santo Agostinho. Isso mesmo, Santo Agostinho, foi um jovem muito dedicado, gostou demais dos estudos. Embora ele era uma pessoa vazia por dentro, porque ainda não tinha encontrado esse amor verdadeiro. Então ele ficava nessa busca incansável por respostas. Arrumou uma namorada, teve um filho fora antes de ser casado com ela, e vivia uma vida meia maluca, embora estudioso, Ele buscava, como eu disse, essa busca incansável por uma resposta, e ele ia de tudo quanto é lugar. Ele era da África, então ele foi para Roma em busca de respostas. Estudava demais e também gostava de viver uma vida prazerosa. E um certo dia ele se encantou pela pregação de um grande doutor, de Santo Ambrósio, e foi onde que iniciou sua conversão. Ele se converte então e passa a ser bispo e é doutor da igreja, filho de Santa Mônica, sua mãe, que nunca desistiu de rezar por ele, de orar por ele. Então que Santo Agostinho possa iluminar os nossos passos, para que a gente também, muitos também possam encontrar esse Jesus ao qual transformou a vida dele. Santo Agostinho, rogai por nós. Amados irmãos, neste belíssimo evangelho, Jesus ele dá um alerta para os seus discípulos e para cada um de nós. Ficai atentos, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Jesus dá um exemplo muito simples do pai de família. Se ele soubesse a hora que o ladrão viria, ele não sairia da casa. Muito pelo contrário, ele ficaria em prontidão para não deixar o ladrão roubar sua casa. Assim somos nós. Olha o exemplo que Jesus deu. Se a gente não ficar em prontidão à espera do Senhor, o ladrão vem e nos rouba. É preciso estar em prontidão. Nós não sabemos a hora e o dia que o Senhor virá. Você sabe a hora e o dia que você vai morrer? Você não sabe, eu não sei. Então por isso nós devemos estar em prontidão. Vigiai e orai a todo tempo, porque o Senhor está próximo. Ele virá. Então que possamos estar preparados. De que forma ficamos preparados?
em oração e principalmente em comunhão com o Senhor. Estar em comunhão é a parte essencial da nossa vida. É a parte essencial. Depois Jesus dá outro exemplo do empregado que administra ali os bens de um patrão. Se o empregado estiver administrando certinho, cuidando dos outros empregados, cuidando da propriedade, quando o Senhor, o patrão, voltar, ele se alegrará com aquele empregado. Agora, se o empregado não for um bom empregado e na ausência do patrão torturar os outros empregados, gastar, beber, comer, gastar fortuna, quando o patrão voltar, ele o jogará aquele homem no cárcere e ali haverá choro e ranger de dentes. Então olha o exemplo que Jesus nos deu. Jesus nos deu este mundo para que a gente administre. Jesus nos deu nossa família para que a gente administra. E é preciso cuidar, zelar, para que no dia de amanhã, quando o Senhor voltar, Ele encontre em perfeita paz aquilo que Ele nos deu. Sua família, este mundo, o seu emprego, a sua vida, que é o essencial. Então nós devemos cuidar, nós devemos zelar, nós devemos cuidar dessa propriedade, se assim podemos dizer. Estou chamando de propriedade para você entender essa propriedade que Deus nos deu. Então, meus irmãos, é preciso ser uma boa pessoa, um bom cristão. Não adianta você ser só bom dentro da igreja, você tem que ser bom principalmente fora dela. Fora dela. É tão fácil ser bom dentro da igreja, é tão fácil pregar dentro da igreja. Coisa mais fácil do mundo. Difícil é pregar em casa, difícil é pregar aqui fora, difícil é pregar no dia a dia, porque é aqui que nós necessitamos, é aqui que nós precisamos, é aqui que precisamos ser luz, é aqui que precisamos levar a palavra de Deus a todos, sem exceção. Então, Jesus nos convida neste belíssimo evangelho desta quinta-feira a ter um encontro pessoal com Ele, assim como Santa Mônica teve e principalmente como Santo Agostinho teve com Ele, ao ponto de mudar radicalmente a vida prazerosa, a vida mundana que ele levava. Ele encontrou Jesus e isso basta. Saciou o vazio que ele tinha. Quantos de nós, cheios de vazios, de perguntas sem respostas, questionamentos, em busca da verdade, em busca do preenchimento do coração? Eu te digo, o único que pode preencher o seu coração de verdade é Jesus. Fora dele não há outro lugar. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente quinta-feira. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração, paz e bem. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.